contar pra vocês a história de um dos maiores e melhores times de futebol da história, o FC Barcelona, e como ele passou de só um time da cidade de Barcelona para um dos maiores clubes do mundo, além de explicar por que eles são tão rivais do Real Madrid e quais são os maiores artilheiros do time. Bora lá! Tudo começou lá em 1899, há muito tempo atrás, quando um suíço chamado Juan Gamper colocou num jornal que queria fazer um time de futebol e levar o esporte para Barcelona, que era uma cidade mais grande já, mas não tinha um time ainda. Então ele se juntou com 11 pessoas e pronto, tinha um time. E já em 1902 ganharam seu primeiro título da história, a Copa Macaia, que virou depois o Campeonato da Catalunha. E Catalunha é uma região da Espanha que é quase um país, tem até o próprio idioma, mas não é independente. E a cidade de Barcelona fica bem aí nessa região. Daí já em 1908 o Barça estava quase falindo, quase foi pro brejo. Daí o Juan Gamper, aquele que disse que queria fazer um time, se tornou o presidente do clube e livrou eles. Só que tinha um problema, o clube estava crescendo muito, mas não tinha uma das coisas mais básicas, um estádio próprio. Era tipo o Flamengo. Então eles foram e começaram a jogar no Campo da Indústria, que só cabia 6.000 pessoas e abriu em 1909. Só que o Barça também não tinha outra coisa muito importante, um escudo próprio. Até 1910 eles usavam esse escudo aí, que é o símbolo da cidade de Barcelona, não só no time, tá ligado? Então fizeram um concurso lá pra escolher um novo escudo, e foi aí que escolheram esse, que é bem parecido com o que é usado até hoje. Naquele estádio, no Campo da Indústria, a galera do Barça ganhou o apelido de Culés, que é usado até hoje. Mas de onde veio esse nome? É que como nesse primeiro estádio deles cabia pouca gente, toda a partida que tinha lotavam demais o bagulho. Então os torcedores sentavam nos muros em volta do campo. Daí quem passava via um monte de gente com a bunda virada pra rua. Daí o nome, em catalão, cul significa bunda, e culés você já entendeu. E foi em 1910 que eles ganharam seu primeiro título nacional, a Copa do Rei. Mas naquela época o Barcelona era só mais um time de futebol, e o seu maior rival era o Espanhol. Tava sempre disputando o campeonato catalão com o Barça. Uma hora um ganhava, depois outro, era uma coisa louca. Então foram ganhando mais Copas do Rei, o time foi ficando cada vez mais famoso, e aquele estádiozinho com 6.000 lugares já não dava mais. Então em 1922 eles se mudaram para o estádio Les Corts, que tinha capacidade para aproximadamente 30.000 torcedores, e depois aumentaram mais ainda. É uma evolução em tanto, hein? Só que em 1925 estava acontecendo uma ditadura na Espanha, e a torcida do Barça, que apoia a independência da Catalunha, ou seja, querem que essa região do país se separe do resto da Espanha, vaiaram o hino nacional. Então o ditador mandou fechar o estádio por 6 meses e obrigaram o Juan Gamper a sair da presidência do time. Foi tenso, mas tá, passou isso e voltaram a ganhar títulos, e um deles foi a primeira edição da La Liga em 1928. Só que como o governo tava fazendo muita coisa ruim, a população só falava de política e meio que esqueceu o futebol. Daí o público nas partidas estava cada vez menor, caiu o desempenho do time, e a política estava tão tensa que começou uma guerra civil na Espanha. É que assim, em 36 a população elegeu um cara para presidente, e o exército não gostou muito disso, então eles foram lá e pau, se rebelaram contra o novo governo. Então foi os falangistas, ou seja, os militares que não gostavam das reformas que tinham que fazer e da democracia, que eram liderados por um general chamado Francisco Franco, contra a galera que queria democracia e fazer reforma no país e tal. Então tava um caos, gente morrendo pra todo lado, e ainda por cima os nazistas e os fascistas apoiavam o Franco, e a União Soviética apoiava a galera mais democrática, tá ligado? Então a Itália, que apoiava o Franco, decidiu bombardear a cidade que recebia as armas da União Soviética para tentar bloquear essa ajuda. E sabe que cidade era essa? Sim, Barcelona. A Itália jogou bomba na cidade, matando 1.300 pessoas e deixando outras 2.000 feridas. Então imagina, né? A galera não tava muito focada em futebol, não. Nessa bagunça toda, os militares acabaram matando o José Suniol, que era o presidente do Barcelona, porque o José Suniol era contra os carinhos autoritários, tá ligado? Daí assassinaram ele. E cara, antes da guerra, o Barça tinha mais de 20.000 membros, e depois de tudo isso, sabe com quantos ficaram? Menos de 3.000. Pois é, foi uma queda gigantesca, e infelizmente quem ganhou aquela guerra foi o ditador Franco. Então ele proibiu a bandeira da Catalunha e proibiu também os caras usarem qualquer nome que não fosse em espanhol, porque na Catalunha se usa o catalão, outro idioma diferente do espanhol. Então naquela época tiveram que mudar de Futebol Clube Barcelona, que era inglês, para Clube de Futebol Barcelona. Ao invés de FC Barcelona, virou CF Barcelona. E também acabaram com o campeonato catalão e tal. Mas beleza, mesmo assim o time conseguiu superar aquela crisezaça e voltaram a ganhar títulos. E cara, eles destruíram. Em 9 anos ganharam 5 campeonatos espanhóis. Em 1950 assinaram um contrato com um cara chamado Kubala, que é até hoje um dos maiores artilheiros do time. E foi nessa época que o Barcelona começou a ser considerado não só mais um time de futebol, mas sim o símbolo da liberdade e dos direitos durante aquela ditadura. E é o que o lema deles diz: mais que um clube, mais que um clube. Tá ligado, né? Os caras são top. Em 1952 o Barcelona ganhou incríveis 5 títulos num só ano. Ganharam a Copa do Rei, o Campeonato Espanhol, a Copa Eva Duarte, que era um campeonato da época baita top, a Copa Latina, que era uma competição muito importante da Europa, que tinha alguns países, já que não tinha Champions League ainda, e ganharam também a Copa Martini Rossi, que era um torneio amistoso, mas tinha times
fortes também. Isso tudo em uma temporada. Daí pronto, o Barcelona se tornou o maior time da Espanha. Então precisaram de um estádio maior ainda. E foi em 1957 que saíram do Les Corts e foram pro seu novíssimo estádio Camp Nou, que hoje tem capacidade para mais de 99 mil pessoas. Tá doido? Olha o tamanho disso. Aí o nome Camp Nou em catalão significa Campo Novo. É, bem criativo. Então esperavam ter um desempenho melhor, né? Poxa, olha o tamanho do estádio. Mas não, o Barça ficou 14 anos sem ganhar a La Liga. Então na década de 60, quem dominou a Espanha e a Europa inteira foi o seu rival Real Madrid, que além de terem ganhado quase todas as La Ligas daqueles anos, ganhou a Champions 5 vezes seguidas. Pois é, parece que o Barça não era mais o maior de todos. Mas tá, aquela ditadura do Mano Franco lá estava se enfraquecendo e aproveitaram para mudar de novo o nome. Saiu o nome espanhol Clube de Futebol Barcelona pro nome em catalão, Futebol Clube Barcelona, que é usado até hoje. E foi na década de 70 que um dos maiores jogadores da história foi jogar no time catalão, a lenda Johan Cruyff, e foi com ele que voltaram a ganhar a La Liga. Mas o Barça queria mesmo ganhar a taça dos clubes campeões europeus, que é a Champions League de hoje. Então passou a década de 70, de 80 e nada. Mesmo com a contratação do Maradona, que ficou 2 anos lá, de 82 e 84, só tinham ficado em vice 2 vezes, mas nada de título da Champions. Então chegou a temporada 91-92 e o Barcelona conseguiu chegar na sua terceira final de Champions, mas buscando ainda seu primeiro título. E quem estava treinando o time era ele, o já aposentado Johan Cruyff. E o adversário na final foi o Sampdoria, mas não se engane, eles destruíram naquela época. Então começou a final e mesmo com chances incríveis dos dois lados, acabou o jogo 0-0 e foi para prorrogação. Então continuou 0-0 até a metade do segundo tempo da prorrogação, quando aconteceu essa falta e aos 112 minutos de jogo, o Coman vai e bate fazendo o gol da vitória da primeira Champions do Barça. E o time do Barcelona nos anos seguintes ficou conhecido como o Dream Team, o time dos sonhos, com jogadores como Koeman, Stoichkov e até o Romário. Cara, o Romário foi considerado o melhor jogador do mundo pela FIFA em 94 e nesse mesmo ano Stoichkov foi considerado o melhor jogador do mundo pela France Football. esse Barcelona. E o Romário chegou até a fazer 3 gols na goleada de 5-0 sobre o Real, mas a melhor fase de títulos do Barcelona estava para vir ainda. Espera aí. Aí na década de 90 o Barça voltou a dominar a La Liga. Só que esse ambiente que os catalães eram os melhores de todos foi abalado em 1994 mesmo, quando chegaram na final da Champions e tomaram 4-0 do Milan. E alguns anos depois o Romário voltou pro Brasil para jogar no Flamengo e Stoichkov, que era um baita jogador, também saiu. Mas tá, na década de 90 eles não ganharam mais nenhuma Liga dos Campeões. O Cruyff, que já estava há 8 anos treinando no Barça, saiu, mas entrou um cara no time que ia fazer história, Ronaldo Fenômeno. Ele ficou só 1 ano no Barcelona antes de ir para Inter de Milão, mas fez incríveis 47 gols em 49 jogos. Jogou demais. Daí se passaram os anos e finalmente chegou no centenário, 100 anos, na temporada 98-99, e jogaram um amistoso contra um time para comemorar. E sabe que time foi esse? O Brasil. Sim, de um lado tinha Luiz Henrique, Guardiola, Figo e tal, e do outro tinha o Brasil com o Rivaldo, Ronaldinho, Romário, Rogério Ceni no gol e vários outros. Ah, e detalhe, o Rivaldo jogava no Barça e mudou de lado aquele dia para jogar pelo Brasil. Então começou a partida e o Brasil abriu o placar com um gol de driblar o goleiro baita bonito do Ronaldo Fenômeno. Daí o Luiz Henrique empatou 1-1, depois o Rivaldo bateu de fora da área e o Brasil fez outro golaço, mas numa cobrança de falta. Com essa falha do Rogério Ceni, o Barça chutou e empatou. Sim, acabou 2-2, jogaço. Ah, e naquele ano o YouTube Music é um app de música que você pode usar com o Google Assistente. Tipo, Hey Google, toca uma música bem sexy. 2-2, jogaço. Ah, e naquele ano o Barça também ganhou a La Liga. Mas tá, o Rivaldo voltou a defender o Barça depois daquela partida contra o Brasil, ganhou até a bola de ouro naquele ano de 99, mas saiu alguns anos depois, em 2002. Ah, e foi nesse ano que mudaram o escudo do time desse ao que é usado até hoje. Mais bonito, né? E foi um ano depois, em 2003, que entrou no time um cara que ia mudar completamente aquele clube, Ronaldinho Gaúcho. Ele demorou um pouco pra jogar bem, porque teve algumas lesões no início da temporada. Mas se liga qual que foi o seu primeiro gol pelo Barça. Ele passou por um, daí foi, passou por outro e bateu dali mesmo. Que golaço! E ainda fez outros gols que, mano, parecia que tava jogando uma pelada pela tranquilidade e facilidade de fazer uns dribles que ficaram na história. Então o título do Campeonato Espanhol, que não vinha há 6 anos, foi conquistado. E além do Ronaldinho, Iniesta, Eto'o e outros craques, teve um jogador que subiu da base pro time principal em 2004. E o nome dele é Lionel Messi. Ele só foi fazer seu primeiro gol na La Liga em 2005. E, mano, que golaço! O Ronaldinho recebeu a bola, deu essa
assistência por cobertura incrível, e o Messi, naquela tranquilidade, meteu a bola por cima do goleiro em seu primeiro gol no time. O cara naquela época já era diferente, mas não venceram a Champions na temporada 2004-2005, perderam por Chelsea nas oitavas mesmo. E mano, o Ronaldinho nessa hora já era ídolo do Barça, porque foi o melhor do mundo pela FIFA em 2004 e 2005. Pega, então ficou pra próxima temporada em 2005.